Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Arquitetura em Detalhes e hoje nós viemos visitar o arquiteto Luiz. Ele é da cidade de Jacarezinho. A gente veio para fazer um bate-papo, conversar um pouquinho com ele, vocês conhecerem um pouco do trabalho dele. Ele tem algumas coisas para agregar com a gente também, tá? Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Muito obrigado aí por vocês estarem vindo aqui na minha casa. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso poder receber vocês mais uma vez. A Auri Madeiras, que sempre foi muito atenciosa comigo, um dos motivos pelo qual eu tenho um carinho muito especial pela loja de vocês. Sim, a gente tem esse trabalho, a gente faz um trabalho muito junto, né? O Luiz é parceiro nosso há bastante tempo e a gente tá sempre ali, caminhando lado a lado, né? Com certeza, já foram algumas obras aí que nós já trabalhamos junto e Já. com certeza continuaremos trabalhando muito mais, né? Ai, que bom. E assim, fala um pouco pra gente, falando em obras, né? Como que você direciona isso, como que é o seu trabalho nas obras, né? O que você prioriza? Falando de obra propriamente dito, é muito interessante quando o cliente pode contratar um profissional para estar acompanhando essa obra, administrando essa obra junto, porque é possível encontrar uma diferença grotesca na qualidade e no desperdício, enfim, uma série de outros detalhes que a gente pode ir trabalhando conforme o nosso bate-papo aqui. Entendi. E o que eu acho muito interessante é você poder ter esse vínculo com a pessoa desde o projeto até mesmo dentro da obra. Porque tijolo é frio, parede é fria, mas um lar tem sentimento, ele tem função, ele tem uma necessidade, sabe? E como profissional eu não gosto de pensar só na questão estética. A estética, na verdade, ela não é o principal dentro da arquitetura. Pode parecer contraditório isso que eu estou te dizendo, mas não é. A arquitetura é sim fundamental, a estética é parte da minha profissão, mas o fundamental, o primeiro de tudo que vem é o sonho da pessoa. Você conseguir traduzir aquilo que ela está sonhando, aquilo que ela está pensando e conseguir deixar aquilo bonito. Aí entra a estética. Mas primeiro entra o sonho da pessoa. O profissional ter esse feeling de entender a necessidade e transformar essa necessidade em arquitetura. Esse é o grande trunfo da arquitetura. E eu penso numa casa como um lar e não como uma casa. Isso é muito importante, porque nessa fase, né, numa fase de um projeto, de toda uma construção, realmente é isso. Quando a gente tem um cliente ou tem uma pessoa, eles vêm com toda essa carga, todo esse sonho, tudo que eles empenham para conseguir e para fazer daquela forma. E aí é um papel fundamental de um arquiteto, de um acompanhamento, né? O bacana é você conseguir passar isso para as pessoas, porque muita gente acaba desvalorizando um pouco a profissão, mesmo não só apenas na arquitetura, mas às vezes na engenharia também. Eles desvalorizam um pouco a profissão por não entender essa necessidade, sabe? E eu tenho muitos exemplos, obviamente que eu não vou citar nomes aqui para não, né, de clientes que vieram fazer o orçamento e que por conta de um valor tão pequeno, né, em relação ao montante da obra, uma obra de 80 metros, você vai gastar pelo menos aí uns 120 mil reais para você construir. Então se você pensar no global, 120 mil para o seu sonho, o que é você pegar, sei lá, às vezes 1.500, 2.000, 3.000 reais para projeto, entende? Então é um valor que muda muito o resultado da obra e quando a gente consegue conciliar isso com o cliente, fazer ele entender a importância, a necessidade de estar trabalhando tudo na mesma língua, né? Tudo encaminhado, a gente tem um resultado muito mais satisfatório. Exatamente. E é isso, é um acompanhamento, é um trabalho desde o começo, desde você conhecer o seu cliente, saber com quem você está trabalhando, gosto e unir tudo isso numa coisa só para ser feito aquele trabalho que no final vai dar um resultado esperado, né? Sem dúvida. Vou te contar um exemplo de um cliente que eu atendi. Ele veio com o programa de necessidades dele, né? Era uma ampliação, ele tinha uma casa executada, ele queria aumentar o tamanho da casa e fazer uma área de lazer embaixo. Dentre as coisas que eu aconselhei ele, eu falei para ele o seguinte: ele queria lavanderia na parte de baixo, tinha um lance de escada de quase 3 metros, era bem alto.
Eu falei, olha, a parte de baixo, da maneira que está, ela está muito grande, nós podemos reduzi-la um pouco e podemos deixar a lavanderia na parte de cima da casa, junto com o corpo da casa, porque vocês não vão utilizar essa lavanderia aqui embaixo. Pode ser até que no começo utilize, mas vocês não vão ficar subindo e descendo a escada. E o cliente não aceitou. E a gente, como profissional, a gente tem que atender a necessidade do cliente. E ele falou, não, eu quero usar o espaço inteiro que eu tenho na parte de baixo e eu quero que a lavanderia fique lá embaixo. Falei, então tudo bem, eu vou fazer da melhor maneira possível, da maneira que você me pediu. No futuro, depois que a casa estava pronta, eu voltei a conversar com ele, ele falou, cara, devia ter te escutado. Usamos a lavanderia uma vez. Depois disso, ficamos naquela gambiarra que a gente tinha lá em cima, usando a lavanderia lá em cima, e o espaço lá de baixo, ótimo, não tenho o que reclamar, mas dá um trabalho para manter aquilo limpo. E a maior parte do tempo o uso é familiar. Então, manter tudo aquilo limpo com uso familiar dá muito trabalho. Então, nessas horas é que entra a necessidade da conversa entre o cliente e o profissional. Porque ele está sentindo o que está acontecendo ali naquele universo, daquele sonho, porque cada caso é um caso. Ele está sentindo e ele vai conseguir traduzir para a pessoa da melhor maneira possível como ela vai ter esse uso do ambiente. Eu segui desde o princípio os gostos dele, as vontades dele baseado na minha arquitetura, mas também eu dei as minhas sugestões e orientações em cima daquilo que ele estava pensando. Coisas que eram bacanas de se ter, coisas que nem tanto. E aí entra as decisões dele junto, né, como proprietário da residência. E é por isso que eu sempre digo, vale muito mais a pena você gastar um pouquinho, porque eu nem digo gastar, você investir um pouquinho no teu projeto e ter um acompanhamento de alguém do lado. Exatamente. E é muito importante, assim, o que acontece é que são fases detalhadas, né? Cada fase que a gente passa, a gente tem um detalhamento, a gente tem algo para fazer que requer alguém nos ajudando, né? Muitas vezes a gente sempre se depara, né, com alguns clientes que estão ali ainda sem ideia do que fazer, ainda sem aquele direcionamento, que é isso que acaba faltando de repente, né? Porque até para você fazer suas escolhas, você sempre acompanha seus clientes nas lojas, né? Isso é bem bacana, porque ajuda, né, a de repente enxergar o ambiente de forma diferente, né? Às vezes uma forma que eles não estão enxergando, você consegue trazer isso dentro das necessidades dele, dos gostos, claro, mas ver de uma forma diferente, né, um norte, algo que conduza mesmo, né? Você falou uma coisa bastante interessante, que eu tenho cada profissional, cada arquiteto tem a sua maneira de trabalhar. A minha, em cima disso que você estava dizendo, a parte de acabamento da obra, eu sempre vou junto com o meu cliente nas decisões tanto de revestimento, quanto metais, quanto iluminação. Eu sempre escolho a dedo junto com o cliente. Eu acho muito difícil a gente deixar já alinhado exatamente o piso que vai ficar no projeto, o revestimento que vai ficar no projeto, porque às vezes entre o projeto e a execução tem um tempo muito grande e até esse dia chegar, às vezes esse revestimento que eu deixei no projeto já não existe mais. Exatamente. Ou ele saiu de linha. Então eu opto por deixar, eu sempre coloco alguma coisa no projeto para não ficar sem, obviamente, mas eu sempre deixo claro pro meu cliente, quando chegar na fase de acabamentos, que nós iremos junto e tomar as decisões. Então, para todo mundo que está nos assistindo, gente, vale a pena vocês terem um profissional do lado de vocês para escolha de acabamento, para decisão em projeto, e tudo do universo, desde o projeto até a obra. Exatamente. E é o que a gente sempre fala. São fases delicadas, são fases detalhadas, que precisam realmente de um acompanhamento, precisam de uma direção para você conseguir se encontrar, né? Para não ficar aquela situação de, no final, você olhar para tudo aquilo que vem planejando e vem fazendo e não ter um resultado satisfatório, um resultado da forma que gostaria, né? Não tem nada pior do que a gente gastar em algo que a gente não fique satisfeito, né? Claro. Aí sim, custa caro. Exatamente. E quando você faz um investimento, você pode ter um valor alto, mas um valor alto não significa um valor caro. Caro é quando você põe o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu suor numa coisa que você não vai ficar satisfeito. Exato. E
assim, falando um pouquinho de revestimento, de acabamento, finalização, vamos mostrar algumas peças, né, pro pessoal. A gente tem algumas peças aqui com o Luiz que a gente quer mostrar, a gente quer que ele fale um pouco também pra gente. Vamos lá? Vamos. Deixa eu falar aqui, em primeiro lugar, nós estamos na minha casa, né? E esse revestimento que está nessa parede foi uma reforma que nós fizemos recente e já veio da Orimadeiras esse revestimento aqui. E nós trabalhamos com... É muito importante, por isso que eu falo de detalhes. Sim. Você tem muita coisa dentro da construção civil e as pessoas que não estão no ramo, elas não são obrigadas a saber, sabe? Na hora de você escolher a cor de um rejunte, o rejunte tem que ser similar à cor do piso ou do revestimento que você está trabalhando, senão você compra um piso maravilhoso, um revestimento maravilhoso e ele vai acabar ficando feio, porque, sei lá, se você colocasse, vamos pensar aqui, que esse rejunte fosse um bege bem forte, ele ia destacar completamente o piso e eu ia ficar enxergando todas as juntas. Esse efeito aqui que a gente vê, que é um revestimento que ele... Você olha ele de longe assim, ele parece uma coisa só, um revestimento único. De longe ele nem aparece. É algo que valoriza a junta também, né? Eu acredito que é um detalhe importante, principalmente para quando é um detalhe, né? Uma parede detalhada. Uma junta bem próxima, que uma junta de 2 milímetros faz com que o produto fique ainda mais próximo um do outro, né? E dê esse efeito, que é o esperado. Você falou da junta. Isso também é um detalhe importante, que a gente tem que considerar na hora da obra, porque quando a gente vai comprar um revestimento, a gente tem que procurar conciliar o preço com a qualidade do produto. É lógico que a loja vai ter todos os tipos de todos os preços para todas as necessidades. Mas se você quer um acabamento mais fino, um local onde tem uma visão maior, como essa parede é a parede de entrada da minha casa, então eu tinha que dar um destaque melhor para cá. Então o piso não, aqui é revestimento, desculpa. O revestimento é retificado. Um revestimento que aceita uma junta de 2 milímetros, que só revestimento retificado pode isso. As outras acabam tendo juntas um pouco maiores, de 3, 4, 5 milímetros e por aí vai. O que dificulta um pouco esse efeito. Então são detalhes pensados, escolhidos conforme ambiente, necessidade, né? Uma parede grande, depois a gente mostra um pouco mais, porque realmente é um revestimento muito bonito, ficou legal, bacana, que teve um encontro de tudo, junte, peça, junta, que ficou perfeito. Perfeito. Legal, vamos lá, a gente vai dar uma olhadinha nas peças agora. Vamos lá. Então, pessoal, aqui agora nós temos alguns modelos de peças, tá? Essas peças são lá da nossa loja, da Orimadeiras. A gente trouxe aqui para mostrar um pouco para vocês, pra gente conversar um pouco sobre elas também, né? São aqui, a gente tem um modelo neutro, né? Que é o cinza. Alguns modelos de amadeirados, retrô, vintage e 3D, né? Então, Luiz, assim, aqui a gente tem vários modelos diferentes, né? O que você fala pra gente, assim, com essas peças, né? A gente consegue utilizar também de várias formas. Com certeza. Até quando nós estávamos conversando, né, antes da gente chegar nesse detalhamento de pisos aqui, a ideia que nós queremos trazer para vocês, eu como profissional e ela como representante da loja, demonstrar as variedades que nós podemos trabalhar dentro das obras, dentro de casa, dentro do banheiro, dentro de uma área gourmet, enfim, de cada setor que a gente tem aí do universo das obras. Então eu selecionei algumas coisas junto com ela que eu gostaria de estar conversando com vocês. Por exemplo, nós temos aqui o piso imitando o cimento, que está muito em alta ultimamente, sabe? No começo eu utilizava ele só para garagem. E depois, uma bela obra que eu fui fazer, escolhi um revestimento bacana para o banheiro e eu olhei bem, puxa vida, ele combina pra caramba com piso acetinado, imitando cimento, imitando concreto. E eu escolhi pro banheiro e depois que eu vi o resultado, eu fiquei maravilhado, ficou lindo demais. E eu mudei um pouquinho o meu conceito, de que antes eu só usava ele para garagem. Depois eu percebi que nós podemos aplicar isso dentro da casa, que ele também fica sensacional, muito bonito, dá um aspecto muito charmoso e confortável pro ambiente também. Então é uma boa opção se vocês estão pensando em algo um pouquinho diferente do tradicional para vocês colocarem nas obras de vocês.
Legal. E eu vejo também isso, o cinza ele é um produto bem em alta. E até essa questão do banheiro mesmo, ainda existia muito receio em utilizar um cinza, de repente chão e parede de banheiro. Vamos supor, vou usar um cinza, vai carregar, vai ficar escuro. Mas não, né? É um produto que ele vem se destacando mesmo, o cinza. Ele é uma cor tendência, é uma cor que tá legal para combinar, dá para combinar com outros detalhes, outros revestimentos. E realmente essa imitação que ele faz também do concreto é bem bacana. Um outro preconceito que eu acabei combatendo no decorrer do tempo aí nos anos de profissão, coisa que eu achava estranho e depois que eu comecei a observar melhor, passei a aderir isso, que eu achei que também fica muito bonito. Você utilizar o mesmo piso que você fez no chão do banheiro, por exemplo, você subir ele como revestimento na parede. Combina muito, gente. É algo que eu não esperava que fosse dar um resultado tão bacana. Mas em algumas obras que eu acabei visitando, não foi nem eu que fiz. E eu quebrei esse preconceito que eu tinha de que acho que vai ficar estranho se eu colocar o mesmo no chão na parede. Você fazendo, uma composição com um revestimento 3D, algum outro revestimento diferente para destacar uma outra parede e deixar o restante das paredes com o piso que você usou no chão também, fica top, gente. Fica muito bonito. É legal, é uma opção muito utilizada, viu? Muito, muito, muito. O alinhamento, ele segue, cor, tudo. Você pode abusar daí no detalhe, sem medo. Exatamente. Temos aqui um outro detalhe de um piso amadeirado que eu já utilizei em uma das minhas obras. Eu acho esse amadeirado quadrado sensacional. Principalmente numa utilização para uma área gourmet. Eu fiz um pergolado e eu utilizei esse piso e eu utilizei ele de um pouquinho diferente. Eu usei uma peça virado para uma posição e a outra peça na outra posição, fazendo uma amarração, sabe? E deu um ar muito elegante para essa área gourmet. Isso, você não precisa necessariamente fazer isso, você pode seguir uma orientação só do piso, até porque se você fizer isso, ele vai te dar a sensação de um deck de madeira, que é uma das ideias principais do piso, é imitar o deck de madeira, mas você também pode abusar aí da imaginação e criar coisas diferentes em cima do mesmo material. E ele combina muito quando você for fazer o pergolado utilizando a madeira também. Você também pode fazer um pergolado de estrutura metálica, mas aí eu não sei se combinaria o metal junto com o madeirado. Mas você fazendo uns pilarzinhos de madeira do pergolado, as vigotas de madeira, fica sensacional. E você economiza com o deck. Um deck de madeira, além de custar bem caro, ele aumenta muito o valor de manutenção que você precisa dar no deck de madeira. Sempre invernizando, sempre cuidando. O piso, ele acaba sendo uma maneira diferente de você manter a mesma ideia com um custo, às vezes um custo-benefício um pouco melhor. Exatamente. Custo-benefício, depois para você manter o produto, tudo isso é um conjunto. E que vale a pena e o resultado é lindo, o produto é muito bonito. A imitação hoje desses porcelanatos que imitam a madeira tá cada vez melhor, né? Os produtos estão trazendo cada vez mais essa representação, essa sensação. E é incrível. Eu acho que se eu levantar o piso ficaria um pouquinho melhor para observar, porque esse piso tem desenhos, né? Esse aqui traz um ar mais vintage para o ambiente de vocês. Utilizado na maior parte das vezes em cozinhas e área gourmet. Você pode até às vezes também abusar um pouco da criatividade, buscar um outro ambiente para colocar, mas normalmente esses pisos que têm desenhos, que tem algum outro tipo de trabalho neles, você vai acabar preferindo utilizar ele nesses dois ambientes que eu comentei com vocês. Uma área gourmet ou até a cozinha de vocês. Ele dá um charme diferente. Você pode às vezes muito utilizado em restaurantes. Não precisa necessariamente focar isso na residência, né? Nós temos muitas outras opções. Num café, pensa, um revestimento como esse aqui, num café, ficaria sensacional também. E o legal também de revestimentos assim, não só esse, como a grande maioria que a gente tem nesse formato vintage, retrô, são as variedades de imagens. Aqui a gente tem um modelo, as outras faces dele, cada uma tem uma imagem diferente, um modelo diferente, né? Aqui ainda, você pode ver, ele ainda remete a alguma coisa de barbearia e tal, então fica aí um leque muito grande para você utilizar, né?
produto que você vai poder usar em ambientes comerciais, como ele estava dizendo, em áreas gourmets, que fica show de bola. Temos aqui também a régua de madeira, também imitando a madeira, obviamente. Eu costumo usar, tem vários usos, mas eu gosto muito de revestir churrasqueira na área gourmet com as réguas de madeira. Você pode usar ela como um piso também, para dar a sensação do deck de madeira mesmo. Ele acaba sendo similar a um piso vinílico, por exemplo, também. E você pode utilizar ele num banheiro. Uma vez eu fiz só a parte do box com a madeira e subi na parede do chuveiro também com a régua de madeira. Ficou muito bonito, deu um resultado muito agradável. Foi um banheiro um pouco mais retrô que nós fizemos, trazendo uma ideia de natureza para dentro do banheiro. Abusamos um pouquinho com planta, deixando algo bem aconchegante. E aí acabamos usando tanto no chão quanto na parede a régua de madeira. Muito bacana. O uso da régua de madeira, ele também é de infinitas possibilidades, né? Desde revestir uma churrasqueira, fazer um detalhe em banheiro muito usado, principalmente quando a gente usa um piso polido, né? Que ele é um piso bem liso. Então, no banheiro, nessa área do box, como ele disse, você tem uma opção para você usar um amadeirado. Ele fica aconchegante, fica um banheiro bonito, elegante, e você já tem um produto acetinado na sua área do box, que é a área do contato com a água, né? Com certeza. Bacana. Bom, nós trouxemos uma outra versão, né? Um pouco mais escuro e agora um pouco mais clarinho, mas a ideia é essa mesma que nós já estávamos conversando. Gostaríamos até de poder mostrar muito mais coisas, mas o meu espaço aqui também não era dos maiores para isso, por isso eu acabei selecionando algumas coisas apenas, mas a gente tem uma infinidade gigantesca de outros tipos de revestimento que a gente poderia estar mostrando também, como revestimento imitando mármore, imitando pedra, imitando uma série de outras coisas e uma série de outras possibilidades em 3D. O 3D que nós vamos mostrar para vocês aqui é esse mesmo que eu utilizei na minha casa, aqui na minha parede. Ele é um 3D bem suave, ele tem um toque leve no 3D dele, mas ele não tem um ressalto muito grande. Mas vocês vão encontrar na loja outros tipos de materiais que às vezes eles têm um relevo muito maior do que esse. Eu gosto da ideia desses 3D um pouquinho mais neutros, porque eles, dependendo do ambiente que você vai usar, ele vai te facilitar bastante a limpeza, né? Depende se você pegar um 3D com um volume muito grande, um ressalto muito grande, você não pode colocar ele numa cozinha, por exemplo. É um lugar que vai acabar agregando um pouquinho mais de sujeira nele. Então, esses um pouquinho mais simples em relação ao volume do próprio piso, eu gosto bastante e eu tenho utilizado muito nas minhas obras também. Esse aqui, eu poderia utilizar ele na minha lavanderia, por exemplo, também, aqui no hall da entrada da minha casa, a própria cozinha, de repente, se eu quisesse trabalhar alguma coisa diferente com ele, e ele te dá um leque gigantesco de opções também. Sim, e interessante dele também é a cor, né? Uma cor super agradável e suave, tanto que até aqui mesmo tem um balcão revestido com esse 3D e uma parede grande revestida com esse 3D que não pesa, não carrega o ambiente, com todos os outros elementos que tem no ambiente, ele completa, né? E é algo que diferencia e fica muito bonito. Sem dúvida. Uma outra coisa que eu acho interessante, como isso que você estava dizendo, de não carregar o ambiente, quando você pensa a casa de vocês, e não o ambiente comercial, aqui voltando, vamos focar no ambiente residencial. É interessante que você entenda o uso do ambiente que você está tendo, porque se é um uso muito constante, como uma cozinha, uma sala, que você fica bastante tempo do dia nesse ambiente, não é muito legal você ter cores muito chamativas, coisas que com muito detalhe, muito carregados, porque num primeiro momento, quando você chega e tem a primeira impressão, é um ambiente gostoso, você fala, nossa, que bonito, que legal, mas a partir do momento que você tem um tempo maior usando esse mesmo ambiente, ele acaba ficando pesado e é cansativo. Continua lindo, continua maravilhoso, mas ele acaba ficando cansativo. Mais um dos motivos principais para vocês terem do lado de vocês um profissional adequado para estar orientando vocês na hora das tomadas de decisões. Exatamente. E assim como o Luiz falou, existem muitas possibilidades. Aqui a gente trouxe um resumo bem breve, então é muito importante isso mesmo, frisar essa presença do profissional e tudo mais.
e assim conseguir o direcionamento correto, né, para fazer as suas escolhas corretas. E a gente espera que tenha contribuído um pouco com aquilo que, né, vocês buscam, estão construindo, estão reformando, dicas valiosas, preciosas, né? E eu queria agradecer muito a sua participação, Luiz, está trazendo um pouquinho do seu conhecimento para o pessoal, tá passando um pouco do que é o seu trabalho, como você executa isso, tá? E a gente continua aí nossa parceria aí por muito tempo. Eu que agradeço do fundo do coração pela oportunidade que vocês estão me dando, né? Temos bastante profissionais que trabalham junto com vocês, então é uma honra para mim poder estar participando desse momento com vocês. Isso só reforça a amizade, o carinho que a loja tem com o profissional, com os clientes. E se eu pudesse dar um último conselho para todo mundo que está assistindo a gente agora, pessoal, vem comprar na Madeiras que é sucesso. É isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.